Muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. A gente já começa com um golaço de Marrone contra o nosso maior rival. Será que a gente vai ver outros gols de Marrone com a camisa do Vasco? Olha, tem uma resposta que pode ser muito significativa aqui dentro desse Bom Dia Gigante. Fique ligado até o final, porque tem uma resposta oficial do Vasco sobre essa novela. Marrone fica, Marrone sai. Fique ligado aqui com a gente. E por falar nisso, a gente pede para você dar o like nesse vídeo para chegar a outros vascaínos. E por falar em grande futebol, ontem na Vasco TV, uma live espetacular. Você está vendo aqui o card passando aqui em cima? Depois desse Bom Dia Gigante, você vai lá e confere essa live lá na Vasco TV que ficou muito bacana. A Vasco TV conseguiu reunir muitos jogadores que participaram do título da Copa do Brasil de 2011. Felipe Bastos, Ramon, Diego Souza, Alexandro e também o goleiro Fernando Praz. Uma resenha espetacular, histórica, bem humorada e olha, emocionante. Principalmente o que disse o lateral Ramon, ele que está há muito tempo sem jogar futebol, vem se recuperando de 2 cirurgias e olha, ele deu uma declaração emocionante que vai tocar você aqui nesse Bom Dia Gigante. Fala aí, Ramon! Eu sou um cara que eu acredito muito em Deus e eu nunca fiz live, é a primeira live da minha vida, eu nunca fiquei ao vivo no Instagram, nunca fiz isso, eu sou muito, em relação a essas coisas, eu sou muito tímido. E parece que eu precisava dessa live hoje. Parece que eu precisava rever como eu jogo bola, como eu sei jogar bola, porque todos sabem, tô numa fase difícil que está acabando. Mas eu precisava, parece que para minha cabeça eu precisava rever, relembrar, rir, relembrar as histórias. Eu fiquei quieto porque quando estava a resenha de todo mundo, porque eu me colocava no lugar, minha cabeça viajou para lá naquela época e eu me via naquele lugar. Então eu falo isso porque parece que eu precisava ouvir hoje, fazer uma live hoje, rever isso, estar com vocês, para que eu reflita e faça assim, não, tem muita coisa boa para vir ainda e eu estou conseguindo. Então eu sou muito grato ao clube, na minha segunda passagem aqui agora, eu tenho que agradecer demais a torcida por tudo que fez, por tudo que aconteceu, pelo perdão, e dizer que eu sou muito feliz de estar naquela história, como o Sandro falou. Vou contar eu tenho uma filha, vou ter mais filhos, vou contar para eles. E daqui a 50 anos, se eu estiver vivo, 40 anos, eu vou falar assim, ó, o vovô foi campeão aqui. E isso que me deixa feliz, eu bato no peito e dizer que, para dizer que eu estou na história do maior clube do Brasil, da maior história, da melhor história do Brasil. Olha aqui, ó, deixa eu dar um recado para você, muito importante. Você é pai, tem um filho que gosta de jogar aqueles joguinhos online, o FIFA, tem uma filha que também gosta, você, a sua namorada, vocês jogam juntos, tem mais de 18 anos? Gente, é só ir aqui nos comentários, no link da 1xBet, entra, faz um depósito mínimo de R$25, printa e manda pra gente, pro vascaínosatencão@gmail.com e no final do mês você vai concorrer a um PS4 zero bala, oferecimento da 1xBet. A 1xBet que também pede para que você continue apostando. Olha, o campeonato alemão voltou, o campeonato português, campeonato inglês vai voltar, tá todo mundo voltando a jogar bola na Europa. Faça as suas apostas, mas aproveite também. Faça o depósito, mande pra gente e concorra no final do mês a um PS4 maravilhoso, zero bala. Segue com você daí, Emerson. E já que o nosso serelepe Flávio Dias apareceu nesse Bom Dia Gigante, ele vai aparecer outras vezes. Mas a gente aproveita e lembra que ontem o nosso polêmico Avenils, com uma declaração forte do médico do Vasco, Dr. Marcos Teixeira, que contesta alguns estudos científicos que vêm sendo apresentados e divulgados, e ele falou principalmente sobre a situação de 16 jogadores do Vasco que testaram positivo para o coronavírus. Ele liberou 14 desses jogadores para voltar a treinar com o restante do elenco. E por isso, por essa situação polêmica no Vasco em relação a treinamentos de jogadores assintomáticos, a gente foi buscar uma informação e uma declaração de uma personalidade isenta, de uma autoridade em relação a isso. O professor de doenças infecciosas da UFRJ, Dr. Edmilson Migovski. Ele vai falar aqui nesse Bom Dia Gigante que o procedimento no Vasco está correto para a volta dos treinos. Com vocês, o Dr. Edmilson Migovski.
O momento atual, né, tudo bem, de bastante reflexão, mas várias coisas aconteceram que permitem a gente ousar um pouco mais, tanto na área de diagnóstico, como também na área de tratamento da Covid-19. Portanto, eu acho que é o momento de retomar as atividades, obviamente com cuidado em relação ao distanciamento, sempre que possível, ao uso de máscaras e principalmente a triagem desses jogadores para detectar precocemente a presença do vírus. E para isso existem hoje testes rápidos para detectar o vírus, mesmo em pessoas assintomáticas. Então eu acho que com tecnologia, com conhecimento, com critério, é sim possível retomar as atividades da prática de esporte, nesse momento sem a presença da torcida, mas entre os jogadores eu acho perfeito. E agora o médico e professor Edmilson Migovski explica e reforça a importância dos testes antes da liberação dos jogadores para os treinamentos. Com vocês, a palavra do doutor. E esses testes rápidos a que eu me refiro são testes que você coleta o material e meia hora a 40 minutos você sabe se a pessoa tem ou não o vírus. É algo moderno, é algo recente no Brasil e é um procedimento super seguro e valioso nessa retomada, né? Diferente do PCR tradicional, que fica pronto depois de 1, 2, 3 dias, esse fica pronto em 30 minutos a 40 minutos. Bem rápido, portanto, e aí você pode fazer isso como procedimento, como passo inicial para que esse atleta se insira no grupo ou não, né? Ou se mantenha em casa na dependência do resultado encontrado. Olha aqui, eu tô agitado, hein? Tô agitado nessa quarta-feira. Muitas informações. Informação agora é para você que gosta de tomar um cafezinho de manhã bem cedo. Café do Alto, www.cafedoaltooficial.com.br. Corre lá, tem um cupom promocional, coloca a palavra RENOVASCO e você ganha 20% de desconto em todos os produtos maravilhosos. Café torrado, café moído, grãos, cápsulas, olha, é sensacional o Café do Alto e você recebe na sua casa sem problema nenhum. Entre lá, Renovasco é o nome do cupom e você tem 20% de desconto. Café do Alto, aroma, pureza e sabor. Nosso Flávio Dias acordou ligado hoje, hein? E olha, ele ontem também no AVNews trouxe informações importantes sobre essa novela da negociação de Marrone, Vasco, Marrone e Atlético Mineiro. O Vasco até ontem quitou totalmente o que devia a Marrone, até porque havia a possibilidade de perder o jogador em relação à justiça, já que o Vasco devia mais de 3 meses de salários a esse jogador e poderia perdê-lo de graça em relação a essa negociação. O Vasco foi lá, fez esse pagamento. E ontem também na ESPN Brasil, o presidente Alexandre Campelo falou sobre essa negociação. Há até uma possibilidade, e olha que não é pequena, de Marrone ficar no Vasco ainda para essa temporada e o Vasco desistir de qualquer tipo de negociação. Com vocês, o presidente Alexandre Campelo. A entrada de recurso é importante. A gente não pode desvalorizar os ativos que nós temos, né? Se tiver que se fazer alguma coisa, que seja de forma que a gente entenda que seja razoável do ponto de vista financeiro. Você acha que, de repente, o Marrone, caso o Vasco não aceite a decisão do Galo, que o Galo quer pagar em 3 vezes, caso o Vasco não aceite, você acha que o Marrone poderia, de repente, entrar na justiça por conta dos salários atrasados? Como é que você receberia isso se isso acontecer? Entrar na justiça é um direito de qualquer um, né? A justiça está aí exatamente para isso, para resolver as questões onde existe divergência. A gente tem um entendimento, claro, óbvio que a lei lá diz que o atleta que tem mais de 90 dias de atraso tem direito de rescisão, mas, como qualquer lei, ela precisa ser interpretada. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, só de pandemia nós temos aí 3 meses que não entram recursos por motivos alheios à nossa vontade, né? Nós estamos vivendo um momento de crise, um momento de exceção, e eu acho que o judiciário acho que qualquer juiz vai pensar, vai entender qual é o momento e vai analisar os fatos
baseado no momento atual. Mas, obviamente, a gente também não vai liberar os nossos ativos pura e simplesmente porque a gente está precisando de dinheiro, né? Isso deve existir um equilíbrio entre a necessidade de cobrir o caixa e aquilo que o atleta, que a gente entende que o atleta, que é um ativo, que é um bem do clube, vale. Esse exercício é que a gente tem que fazer, que tem que pensar todo dia. E embora a caneta esteja na minha mão, a gente procura aqui dentro do Vasco tomar as decisões discutindo internamente as decisões. Então, isso tem sido discutido, quer seja com os dirigentes, quer seja até com os próprios executivos, as pessoas que estão na direção do clube, treinador, todo mundo. É um entendimento que, obviamente, a palavra final, por força do estatuto, é do presidente. Gente, eu tô dizendo pra você que eu tô agitado hoje. Olha, esse recado aqui é muito importante. Você já pensou em morar nos Estados Unidos? Já pensou em trabalhar nos Estados Unidos? E quem sabe jogar futebol nas principais universidades norte-americanas? A Leão Group, ela vai trazer essa oportunidade a você através do seu braço, a Leão Esportes. Anote esse número aqui, vou ler aqui, mais 1-321-888-7211. Mais 1-321-888-7211 é o WhatsApp da Leão Esportes. Você entra em contato com eles e eles vão agilizar, de repente, essa grande possibilidade para você. Você, por exemplo, mandar o seu filho para poder estudar, trabalhar, quem sabe, e até jogar bola nas principais universidades norte-americanas. É uma grande oportunidade que a Leão Group, através da Leão Esportes, está abrindo para você. Entre em contato. O número é esse aí. Chance de ouro, galera. Beleza, valeu Flávio Dias, e agora aquele quadro de notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. Ontem foi aniversário de 22 anos do meia Evander, cria da base e atualmente no futebol dinamarquês. Você está vendo aí a foto que ele publicou ontem em seu Instagram. E o Evander, que o Vasco não tem mais nenhum direito, vem sendo sondado por clubes do futebol europeu e principalmente o Porto de Portugal, que deve mesmo fazer uma investida em relação a esse jogador. Se a negociação acontecer, o Vasco recebe um valor pelo mecanismo de solidariedade por ser um dos clubes formadores desse atleta. Vamos torcer para que haja uma negociação. Outra informação importante, o Sindicato de Atletas de Futebol do Rio de Janeiro vai pedir à Federação do Rio pelo menos 15 dias de pré-temporada antes dos jogos, da volta dos jogos do Campeonato Carioca. Isso vai servir para os clubes fazer uma preparação adequada e os atletas cheguem bem para jogar as partidas que faltam do Campeonato Carioca. E agora, para fechar, em relação ao sócio-torcedor do Vasco, vem caindo muito o número total. Você está vendo aí na tela quanto está atualmente, mas mesmo assim, muita gente vem abraçando o projeto Bora Renovar. Muita gente renovando o sócio-torcedor. Já passamos de 83 mil. Você está vendo aí na tela o número atual de renovações que fizeram nesse período de renovações de sócio-torcedor. Muito bacana. Um abraço para todos os torcedores que fizeram essa renovação. Para você que ainda não fez, o Vasco deve estender esse prazo, que poderia acabar nos próximos dias. O Vasco pode estender esse prazo de renovação e aí sim, muitas outras pessoas que ainda não renovaram pode ainda ter a possibilidade de renovar o seu sócio-torcedor com o Vasco. Você que pode, faça sua renovação lá no site do Sócio Gigante. E agora sim, não só de publicidade vive o nosso Flávio Dias, ele também traz informações. Ele até gosta de acordar um pouco tarde, mas hoje acordou cedo e Deus ajuda quem cedo madruga. E ele traz informações importantes sobre, olha, grana no Vasco. Confere aí o que vai dizer o nosso Flávio Dias. Bom dia, Flávio, conta pra gente. Fala, meu parceiro Emerson Rocha, tá me fazendo acordar cedo, hein, Emerson? Tô aqui para trazer uma informação muito importante para vocês. Ontem saiu uma informação que estava na tela, o Emerson se equivocou, normal, na rapidez de dar as informações, mas o print da tela já trazia a informação. A CBF está disponibilizando uma linha de crédito de 100 milhões de reais para que possa ajudar os clubes como os clubes precisarem. O que acontece? Como é que vai ser essa questão de empréstimo? Vai chegar lá e pedir? Não. O balizamento vai ser em cima da questão da televisão, das cotas de televisão. A televisão paga mês a mês os clubes um valor. Só que esse valor, para muitos casos, por exemplo, no caso do Vasco, é para pagar o ato trabalhista em muitas das situações.
E aconteceu recentemente, o Vasco conseguiu a amortização desse ato trabalhista, dessa compensação mensal. Esse valor vai mais para frente, até se briga para que essas cobranças só venham em 2021. Mas a TV Globo também, em função da não certeza de transmissão dos jogos, principalmente do Campeonato Carioca, fez uma proposta, os clubes tiveram que aceitar, de diminuição em casos iniciais de 60% dessa cota e de 70% agora em junho e julho. Mas esses valores não serão pagos? Sim, serão pagos no final do ano. Aí entra a CBF. O Vasco vai fazer, já está fazendo, eu conversei ontem com o Carlos Leão, que é o vice-presidente de finanças do Vasco. Ele está fazendo um cálculo a pedido do presidente Alexandre Campelo para saber quais são as diferenças aí desses valores que sofreram esses descontos de 60% a 70%, essas diferenças a CBF vai pagar. Por exemplo, o Vasco teve aí um mês que recebeu 400 e poucos mil. Que o Vasco receba 2 milhões por mês, tem 1 milhão e 600 arredondando para um mês. Mas aí são 3 meses. É uma grana boa. É uma grana que você não tem que repassar a princípio para o ato trabalhista, você usa para pagar os seus salários ou então pagar os seus compromissos. Então a situação é exatamente essa. Essa grana da CBF tem a garantia da televisão. Os clubes fazem os cálculos daquilo que tem que receber, tirando aquilo que já receberam com desconto, e essa diferença que a TV Globo pagaria no final do ano, a CBF paga agora, e aí a CBF vê o ressarcimento no final do ano sem juros da televisão. É uma grana que com certeza vai ajudar também. É isso. A luta atrás de dinheiro para poder pagar os seus compromissos. O Vasco vai fazer esse levantamento e vai levar o pedido à Confederação Brasileira de Futebol. Valeu, Emerson. Você dormiu mais um pouquinho, meu parceiro? Tô trabalhando muito à noite, né? Nada, tô acordado já. Um grande abraço. Bom dia para todos vocês. Logo mais a gente tá no AVNews. Segue daí, Emerson. Beleza, Flávio. Então, para complementar essa informação, tudo depende de você, torcedor do Vasco. Até porque as cotas de TV têm a ver com a situação do pay-per-view. Todos os assinantes que são torcedores do Vasco do pay-per-view ajudam e muito esse valor a aumentar. Então é necessário que você, assinante do pay-per-view em relação ao Campeonato Brasileiro, mantenha a sua assinatura para poder o Vasco ter mais dinheiro e um Vasco ainda mais forte com cotas de TV ainda mais altas. Então faça a sua parte. Se você puder, mantenha o seu plano de pay-per-view para o Campeonato Brasileiro e isso vai ajudar muito o clube nesse momento de pandemia e um momento financeiro muito importante. E agora, para fechar, a situação desse cara aqui, ó. Thales Magno, isso mesmo, a situação continua sem novidades. O clube russo, como o Flávio Dias já informou, deu uma recuada em relação à proposta, mas ainda deseja contar com o jogador. A expectativa é que nesses dias, nos próximos dias, apareça sim uma oferta de outros clubes europeus em relação à joia vascaína. E olha, essa situação financeira do Vasco de dever vários meses para outros jogadores chama a atenção de clubes nacionais e internacionais para outros atletas do elenco, hein? O Vasco pode até perder outros jogadores. Essa informação o Flávio Dias vai trazer mais tarde